Estamos voltando com o programa Encontro com a Justiça na Rádio Manchete Online. Hoje entrevistando os candidatos à presidência da OAB-RJ, o doutor Leandro Melo Frota, OAB Livre, número 10, o doutor Luciano Viveiros, nossa OAB, número 33, e o doutor Roque Z, chapa Verdade, número 55. Nós ouvimos já os dois primeiros candidatos e vamos ouvir agora quais são as propostas do doutor Roque Z, o terceiro candidato, já que o quarto candidato fugiu, não compareceu para o debate democrático. Mas a cadeira está aqui. A cadeira está vazia, ele está ali representado pela omissão. O nada governa a OAB-RJ. Com a palavra o doutor Roque Z para as suas propostas, um homem aí de comunicação, um homem da advocacia. Bom dia, doutor Roque, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ciro Darlan, bom dia, doutor Rogério, bom dia, doutor João, bom dia os ouvintes da Rádio Manchete e quero parabenizar aqui esse plenário maravilhoso constituído de advogados e estagiários, que na minha opinião é a figura mais importante da Ordem dos Advogados do Brasil. A pergunta, se não me engano, é sobre as propostas. Eu tentarei ser bastante objetivo para mostrar a toda a categoria da Ordem dos Advogados do Brasil que a chapa Verdade do Roque Z veio sim, apareceu pela primeira vez na história da OAB para revolucionar uma instituição que está decadente, está sendo desprestigiada pelos nossos atuais dirigentes. Nós temos algumas propostas sim, doutor Ciro Darlan. Uma das primeiras propostas é a respeito da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Vergonhosamente, a anuidade do Rio de Janeiro e da OAB é uma das mais caras do país. Hoje, doutor Rogério, um advogado que está passando imensas dificuldades, eles cobram desse advogado R$ 1.100. Agora, eu ainda vou falar pior ainda. Um estagiário, que eu sou defensor, foi professor durante 12 anos, o estagiário, a situação do estagiário, aqui estão alguns alunos aqui estagiários, a situação de vocês é a pior de todas. Lamentavelmente, muitos estagiários que me procuram não têm condições de pagar uma mensalidade da faculdade e são obrigados a pagar R$ 692 pela sua anuidade. Isso não podemos permitir. Nós queremos sim reduzir a anuidade, é uma das primeiras propostas, e a mais imediata, 30% de redução, e ainda, o estagiário só tem que pagar inscrição, advogado não tem que pagar anuidade. Isso não pode continuar no Brasil. Agora, por que a anuidade é tão alta assim? Uma segunda medida que nós vamos acabar, doutor Ciro, doutor João, e aos ouvintes da Rádio Manchete, principalmente aos nossos colegas advogados, é vender de imediato a frota de carros da OAB. Não se justifica em momento algum, viu, doutor Rogério, que um presidente da OAB venha dispor de um carro, de um motorista e de um segurança. Isso será extinto na OAB. E pior ainda, diretores da OAB, diretores da CAARGE também usufruem desse mesmo sistema ultrapassado, arcaico, que tem que ser extinto até mesmo na magistratura, desembargadores, onde os desembargadores também têm carros oficiais, ministros, deputados. Nós temos que acabar com essa cultura. Isso não pode continuar. Então, uma das primeiras medidas nossa será essa. Ainda tem mais ainda. Nós somos contrários. Nós expressamos aqui. O Roque Z, ele expressa: não temos que admitir reeleição no Brasil. O senhor Felipe Santa Cruz já vem agora para o segundo mandato. Mas isso também não é verdade, porque ele já pegou 2 mandatos anteriores. Não é isso, doutor Luciano e doutor Leandro? Então, na realidade, a chapa atual, a gestão atual, está indo para o seu 12º ano, na mesma esteira do PT. Isso não podemos admitir. A OAB não é partido político. E uma das terceiras propostas nossa é acabar, abolir, extinguir, romper com qualquer influência política e sindical dentro da OAB.
A OAB, ela perde sim a sua credibilidade quando ela se mete em política. Isso é inadmissível. Uma quarta proposta, eu não vou falar todas, para não tomar muito tempo. Até porque eu tenho uma pergunta para fazer. Claro, uma das quartas propostas que eu gostaria de colocar também, e agora eu vou também no nosso tribunal, a taxa judiciária. Eu vou alertar aos advogados uma situação muito grave, que o presidente da OAB e a sua gestão, durante 12 anos, não tomou qualquer providência. Só para se ter uma ideia, Desculpa, 12 eu vou... não, 9, por favor. Não, 9 anos e agora vai para 12. 12 se ganhar. Então os advogados, muito bem, Leandro, tem que ter mais cuidado em votar esse ano. Nós temos 3 candidatos aqui que querem entrar pela primeira vez. Querem sim revolucionar a OAB. Mas eu quero falar agora do tribunal, porque nós vamos procurar o presidente, que é uma pessoa sensacional. E o tribunal... E o tribunal... Mas eu até me dou muito bem com o presidente, eu acho que ele atende os advogados. Mas é o seguinte, mas nós vamos também enfrentar o tribunal. Aqui nós não vamos mandar recado. O Roque Z não manda recado, ele procura. Por isso, se algum dia alguém falar do nome do Roque, que o Roque, isso é mentira. Eu nunca, no meu escritório, o lema é esse. O Roque Z não manda recado, ele dá recado pessoalmente. O presidente do tribunal, ele vai ter que nos enfrentar num sentido. A taxa judiciária, todos os advogados aqui, os desembargadores conhecem, a taxa judiciária, ela presta unicamente para afastar centenas, milhares de clientes dos nossos escritórios. Mas eu vou explicar. A taxa judiciária foi criada para a construção do fórum. Ela é mantida até hoje. E a OAB não fez nada. E quais as consequências disso, doutor Ciro? Advogados, estagiários que estão começando agora? A situação é gravíssima. Porque sendo a taxa judiciária representando 2% de qualquer causa que você faz, quando você vai entrar com uma ação, um cliente de cara já vai pagar de taxa alguns processos altos, mais de 10 mil reais, Roque, as custas judiciais. É exatamente esta pergunta que eu gostaria de direcionar aos 3 candidatos. Ok, deixa eu só fechar então, eu estou fechando já, doutor João, deixa eu só para falar. O senhor quer fazer essa pergunta depois? Não. Tudo bem. Conclua que eu não, tudo bem. Conclua. Eu tenho outras propostas, deixa eu concluir aqui. Mas é o seguinte, eu quero só falar com todos os advogados, estagiários e também quem trabalha com o Poder Judiciário e com os advogados. Nós estamos prontos, preparados. Eu tenho 28 anos dedicado unicamente à advocacia. Eu abandonei tudo que eu fiz. Formei como professor a minha esposa como advogada. E formei 2 filhos, um agora retirando a carteira da OAB, 201 mil. Nós temos milhares de advogados. Doutor Ciro, vou falar aqui uma situação gravíssima. Quando, eu tenho certeza aconteceu com o doutor Leandro, doutor Luciano, quando nós entramos com as nossas chapas, nós entramos com 180 conselheiros. Na minha chapa, quase 40% estava inadimplente. Os advogados estão morrendo na fila, estão passando necessidades e a OAB está se preocupando com outras coisas. Nós não temos que ter despesas supérfluas dentro da OAB. Vamos ver como é que o povo participa desse debate com o nosso repórter de campo, Silvio Augusto. Bom dia, Silvio Augusto. Qual é a pergunta que o povo dirige aqui aos candidatos à presidência da OAB-RJ? Caiu, o povo caiu. O povo não pode participar, saber não. O candidato a presidente. Mas olha aqui, mas tem pergunta aqui, o doutor Damasceno tem uma pergunta aqui na agulha. Vamos lá, Damasceno, aos candidatos. Eu queria fazer a pergunta que é aos 3 candidatos, né? E aí, doutor Viveiros, doutor Leandro e doutor Roque. Eu tenho se falado aqui da questão da política, da partidarização. Os advogados, ao longo da história, desempenharam um papel político. 80% dos constituintes da Revolução Francesa eram advogados. Portanto, as instituições que nós temos, as instituições políticas, as instituições estatais, foram formatadas pelos advogados. Foram os advogados que deram às instituições brasileiras, a partir de 1840, após a abdicação de Dom Pedro, o formato que nós temos. Foram os advogados que formataram a República. Então, eu não estou muito preocupado com a questão quem tem tal viés ou quem tem o outro viés. Desde que eles sejam claros, para mim é o suficiente. Eu sou muito preocupado com o dinheiro. De onde veio o dinheiro? E o que se faz com ele? E se a origem dele é lícita? A OAB tem uma renda anual de 500 milhões.
só de anuidade, cerca de 100 milhões. Né? O senhor colocou aqui, doutor, a questão... Anuidade para advogado. Advogado para advogado. Falta estagiário. Sim. Então nós temos, no estado do Rio de Janeiro, né, as custas e taxas mais caras do Brasil, e o Rio de Janeiro cobra custas e taxas. Né? Nós temos aqui um caso de bitributação expresso, e eu nunca nenhum advogado, né, me apresentou essa argumentação da bitributação para que eu pudesse decidir. E de ofício, né, o juiz não procede. A pergunta que eu quero fazer aos senhores relativamente às questões desses pagamentos quem vai à justiça tem que pagar essas taxas e custos numa bitributação. Mas tem que pagar também 10% para a CAARG, para a OAB. Né? Para a mútua também. Agora, tem que pagar também para a mútua, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para os procuradores do Estado, né? Para a Associação dos Notários. Financia a saúde do magistrado, do advogado. De todo mundo. E educação também, né? Agora a educação também. Aí, Desculpa. exatamente. A nossa saúde não, porque eu tenho que Sim. contratar um plano de saúde. 10% das Nossa, custas são pagas, 10% das custas são direcionadas à CAARG, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro. O que se faz lá é outra conversa. Mas 10% de toda a arrecadação das custas são, e se não preencher aquele campozinho ali de 10%, está faltando custo. Né? Então eu vou aqui pela ordem aqui, doutor Viveiros. Pela ordem, doutor Leandro. Pela ordem, vamos manter a ordem. Doutor Leandro, depois doutor Viveiros e doutor Roque. É lícito, é justo que a sociedade que vai à justiça, buscar justiça, ainda tenha que custear educação para esses agentes públicos e para os advogados? Olha, o grande problema hoje é que nós não temos noção de quanto que a nossa ordem arrecada. Nós não temos noção de dívida. O meu problema é Sim, com a sociedade. A eu vou chegar sociedade deve custear, Sim, eu vou chegar lá. advogado quando ela Sim, está buscando justiça. sim, eu vou chegar lá. Hoje nós não temos noção quanto a nossa ordem arrecada e como que está a nossa CAARG. Por que eu comecei com esse discurso? Em 2012, na nossa eleição, que o Felipe foi eleito, ele usou o argumento que a nossa anuidade ela tinha que ser alta e que as taxas tinham que ser mantidas porque a CAARG estava quebrada por antigas gestões. Nunca vimos esse balanço. Eu, inclusive, fiz uma crítica e fui representado na ordem, quase tive a carteira cassada, porque eu fiz uma questão muito clara. Ora, se a antiga gestão surrupiou, roubou, enfim, gastou o dinheiro da CAARG, por que a gestão que assumiu em 2006 aprovou as contas? Bem, se eu digo que você roubou, eu não posso aprovar suas contas. É muito simples. Hoje, e isso acontece com vários advogados, ainda mais os mais jovens, os clientes viram para a gente e dizem assim, olha, doutor, ou eu pago as custas ou eu pago o senhor. Porque se eu cobro, digamos, 5 mil reais para entrar com uma ação e as custas custam 10, ele vai, se ele me pagar, ele não paga as custas e não tem processo. Se ele pagar as custas, ele não me paga. Hoje nós temos uma situação muito grave. E eu até queria pedir depois o compromisso de todos os candidatos, os 3 e o candidato fantasma ali, que se comprometesse a quem vencer a eleição, colocar no ar, de fato, uma prestação de contas. Criar um portal da transparência para que a advocacia saiba como que nós estamos. A minha pergunta objetiva é se é Vou chegar justo, lá. se é lícito. Não chega, não, vai direto. Olha, não é lícito. Você mesmo fez um discurso dizendo que eu sou liberal. Eu defendo o Estado mínimo, desembargador. Eu acredito que realmente a sociedade não tenha que manter privilégios de ninguém, não tenha que sustentar ninguém. E vou mais além. Essas custas e essas taxas não sustentam a advocacia. Porque hoje eu tenho que contratar um plano de saúde do mesmo valor. Então é justo? Não. Tem que cortar as taxas, tem que acabar com as taxas como é lá em São Paulo? Sim, bem claramente. Mas temos um grande problema. Da primeira gestão que assumiu do senhor Adi até agora do senhor Felipe, os tesoureiros da nossa OAB são 3 sócios do mesmo escritório. Ou seja, tem um escritório que domina a tesouraria da ordem. Primeira gestão, Adi Damus, Sérgio Fischer. Sérgio vira vice-presidente na segunda gestão. Quem assume? Marcelo Oliveira. Felipe, eleito. Quem assume? Luciano Bandeira. Nome do escritório, Fischer, Bandeira e Oliveira. Bem,
o escritório poderia prestar contas, colocar no ar. Então, se eu sou contra as taxas, sou. Doutor Viveiros, aí, essa pergunta dirigida ao senhor também. Desembargador, me perdoe, mas toda essa discussão eu me preocupo com outras coisas. Eu sempre estou me preocupando com o advogado, com o dia a dia do advogado. É uma questão importante, claro, discutir esse problema das custas, fere princípios até de acesso ao judiciário, mas eu me preocupo com outra coisa. A CAAS, por exemplo, há 6 meses atrás, promoveu uma cavalgada no Hotel Fazenda, no Vale do Paraíba, só para os presidentes de subseção local. E pagou essa custa, essa despesa. Quer dizer, o povo pagou essa festa do boi, festa do cavalo. Exatamente. E isso foi colocado no Facebook. Eu não estou fazendo nenhuma acusação, denúncia, não. Eles postaram no Facebook, mostrando que estavam caminhando e cavalgando. Não sei quem pagou essa conta, eu não sei se foi a CAAS. Me disseram que o presidente da CAAS estava lá presente e que estava participando disso. Eu gostaria até que o hotel pudesse, né, o Leandro de Transparência, pudesse apresentar essas transparências e essas contas. O hotel não, desculpa, hotel não. A OAB, perdão, a conta do hotel, OAB, desculpa, claro. Agora, eu pergunto o seguinte, e o advogado que não tem plano de saúde? Como é que fica? O advogado que não tem essa proteção? O advogado que paga um plano de saúde e não consegue ser atendido, um plano só. Mas não é a sociedade que tem que arcar com isso. Não, jamais. Assim como o meu plano, Agora, então, o plano dos magistrados, os filhos do nunca. do Então, Rogério. qual é a motivação de haver uma taxa dessa? É para pagar cavalgada? Eu acredito que não. Então, é o momento de se fazer uma reflexão sobre isso. Claro, eu concordo, Leandro, contigo, todos nós refletimos sobre isso e a importância que isso tem no contexto da ordem e no contexto do jurisdicionado, que é pior, que acaba o jurisdicionado pagando, como o desembargador falou, a cavalgada. Isso nosso programa, ele tem esse objetivo, porque o povo nem sabe que está pagando esses penduricalhos que acabam beneficiando magistrados, advogados, auxílio educação, que agora mesmo o Procurador-Geral da República está impugnando, alegando a inconstitucionalidade da lei. O povo não sabe, então aqui no Encontro com a Justiça, aqui há transparência. Mas vamos ouvir o terceiro candidato sobre a pergunta do doutor Damasceno. Doutor Roque, o que o senhor responde aí? Olha, eu quero parabenizar ao desembargador que fez uma pergunta que é um dos temas que mais arruína a vida de um advogado. Lamentavelmente, o doutor Luciano não quis enfrentar essa pergunta. Falou que não estava preocupado com isso. Pois eu estou preocupado com a sua pergunta. E eu estou preocupado porque essa pergunta é um dos maiores problemas da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano. Só para se ter uma ideia, quando um cliente bate na nossa casa, no escritório, ele é obrigado a pagar 10% das custas. Então, se eu tenho uma causa de 10 mil, de cara esse cliente vai pagar R$2.000, mais as custas de taxa judiciária, mais as custas judiciais. Então é muito caro. Sabe o que está acontecendo, doutor Luciano e doutor Leandro? E os desembargadores aqui? Os nossos clientes estão sendo carregados para os corredores gratuitos da Defensoria Pública. Hoje, o maior escritório de advocacia do Brasil chama-se Defensoria Pública. Por quê? Porque ninguém suporta mais. Primeiro, pagar honorários. Segundo, que acham que é caro. E os honorários nossos são baixíssimos. Mas além de pagar os nossos honorários, tem a consequência da taxa judicial, das custas, que são altíssimas. Então, os nossos clientes estão desaparecendo. E com isso, os nossos estagiários estão fora do escritório. A pergunta só vou responder agora, doutor desembargador. É lícito? É lícito, sim. Isso é lícito. Tem que cobrar. E cobrar mesmo. O que está faltando é a mão de ferro da OAB para acabar com essa lei injusta. A taxa judiciária no Rio de Janeiro, ela foi criada para fazer uma obra. A obra já vai para quase um século e a taxa permanece só prejudicando advogados. E, lamentavelmente, a OAB não tomou iniciativa nenhuma. Tem que cobrar os 10% da população. 10%, exatamente. Todo mundo paga.
Olha aqui, não, 10% de quem entra com uma causa é obrigado a pagar. Mas o socialista direcionar 10% das custas para Exatamente. a CARGE, assim como um percentual para multa dos Não, magistrados, assim olha aqui, como ó, para o Ministério a Público, para a taxa judiciária, doutor João, 2%. Mas é muito Não, alto. eu falo daquele percentual que é direcionado... 10% para a CARGE. E o que o doutor Leandro já colocou? Para onde vai esse dinheiro? Além da anuidade. Não, mas deixa eu só fazer uma colocação Mas a aqui. sociedade, além de A pagar as resposta, custas, eu estou falando que... devem Deixa eu responder custear saúde Tá. para Isso. magistrados, advogados... Deve. É isso que teria que fazer. Doutor João, não só um minuto só, doutor. Você tocou no meu nome, só um Tá. minutinho. Não, doutor Não é Luciano. questão de estar preocupado ou não. Você falou que não está preocupado. Eu estou preocupado com a fonte desses recursos, se está havendo a utilização correta desse recurso. Se é para pagar alguma cavalgada, se é para saúde do Então sou a advogado. favor de cobrar isso? Não, eu quero verificar qual a intensidade da cobrança da taxa dentro da categoria da classe. Mas ela já Isso existe, Luciano. Se por acaso Ela é obrigatória. isso está sendo bem usado, tudo bem. Agora, O único aqui que eu fecho olhando, você com a sua visão liberal, eu acho que nós, neste aspecto, fechamos na concepção republicana de que a sociedade não tem que custear a saúde de magistrados, advogados, procuradores, defensores e tabeliães, etc. Vamos ao pequeno intervalo e depois vamos voltar aqui, porque tem muitas perguntas de ouvintes que querem saber qual é a posição de vocês com relação a temas nacionais. Maioridade penal, financiamento de campanha, revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses temas são temas nacionais e aí nós queremos saber como se posicionam os candidatos à OAB da seccional URJ.